Oi, turminha! Como vocês estão? Espero e desejo que estejam todos bem. Preparados para começar mais uma semana de aprendizagens aqui no nosso programa? Então vamos lá! Nessa semana vamos conhecer sobre mulheres no cenário artístico musical. Hoje vamos conhecer sobre uma artista brasileira muito importante, considerada uma das maiores influências da música popular brasileira. Ela foi uma pianista, maestrina e compositora carioca. Era neta de uma escrava liberta e foi a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Entre suas obras mais conhecidas está a Marchinha de Carnaval, ou Abre Alas que eu quero passar. Vocês sabem de quem eu estou falando? Vamos conhecer melhor essa história? O programa vai começar. Nana nenê, que a cuca vem pegar. Papai foi pra roça, mamãe já vem já já. Bicho papão, sai de cima do telhado. Deixa essa criança dormir sono sossegada. Deixa essa criança dormir sono sossegada. Queridas crianças, hoje eu venho até vocês para contar uma história muito bonita, muito comovente, que me fez pensar muito. Vocês sabem, eu tenho um sobrinho, o Miguel. Ele é meu afilhado. Ele está com 7 anos. E ele estava aqui na minha casa, ele ia dormir aqui na minha casa. E nós estávamos no nosso jardim, no quintal da nossa infância, debaixo do nosso pé de poesia, assistindo ao pôr do sol. E ele me disse que ele estava sentindo uma pontinha de medo. Porque enquanto assistíamos ao pôr do sol, ele sabia que o dia estava se despedindo, a noite estava chegando. E ele me disse que ele sentia medo, medo da noite, medo de dormir. E enquanto a gente assistia ao pôr do sol e ele tentava me explicar os motivos pelos quais ele sentia tanto medo, ele sentiu em seu coração o desejo de colher um livro do nosso pé de poesia. E ele colheu o livro. Ele colheu este livro. Você conhece este livro? Dorme, menino, dorme. Da editora LM Livros da Matriz. Escrito por Laura Herrera, ilustrações de Julie Maquada, tradução de Cecília Guida. E este livro é um livro tão importante que ele saiu inclusive para este projeto chamado Leia para uma Criança, Fundação Itaú Social. Ele colheu o livro, deu a mãozinha para mim e nós viemos para cá, para a nossa Casa das Histórias. E bem juntinhos, agarradinhos, eu li para ele esta história que eu vou ler para você que está aqui comigo nesse dia tão bonito. Vamos lá? Com os nossos ouvidos abertos, nossos corações abertos, vamos receber esta história. Será que esta história vai conversar com você? Você também sente algum medo? Sente medo do escuro? Sente medo da noite? Sente? Quais são os pensamentos que passam em sua cabeça? As imagens que povoam a sua cabeça quando você está quase prestes a dormir? E não seria tão bom quando a gente sentisse medo, preocupação, receio, ouvíssemos palavras que pudessem acolher, acalmar o nosso coração, a nossa alma?
Não é mesmo? Vamos ouvir estas palavras. Dorme, menino, dorme. Dorme, menino, dorme. Não chora na noite escura. Aí vem sua irmã com 5 velas, iluminando o céu e suas estrelas. E se as velas apagarem? Se as velas apagarem, vem seu pai pelo jardim com seu violino e canções sem fim. E se o violino parar? Se o violino parar, vem a avó pelos caminhos com 5 papagaios e 3 passarinhos. E se os passarinhos não cantarem? Se os passarinhos não cantarem, vem a sua tia do sul e traz uma manta preta e azul. E se a manta se for com o vento? Se a manta se for com o vento, vem o avô devagarinho com leite fresco e um lampiãozinho. E se o leite derramar? Se o leite derramar, como é? Não perguntes tanto, José. Aqui está sua caneca de leite morno, sua manta de lã fina, seus pássaros de muitas cores e o violino com seus encantos. E tem também 5 velas iluminando os cantos. Dorme, menino, dorme. Dorme, meu menino, dorme. Enquanto lá fora o vento soprar, esta história eu vou contar. Nana, nenê, que a cuca vem pegar. Papai foi pra roça, mamãe já vem já já. Bicho papão, sai, sai de cima do telhado. Deixa essa criança dormir sono sossegada. Deixa essa criança dormir sono sossegada. Gostaram dessa história? Gostaram? O Miguel gostou muito e ele me pediu: titia, conte esta história para as crianças. Conte, conte com todo o seu coração. E foi o que eu fiz. Neste nosso movimento por uma escola literária, tem afeto, tem coração inteiro, tem um beijo carinhoso e tem esse pedido: pede poesia. A gente se vê! Olá! No vídeo de mão na massa de hoje, eu vou sugerir uma técnica de pintura. Para isso, nós vamos precisar de uma folha, régua, giz de cera, pincel, tinta preta. E você pode utilizar um lápis ou um palito de churrasco. Então vamos começar. Primeiro, vamos fazer uma margem na nossa folha. Pegue um dos seus giz ou um lápis e coloque a régua para fazer um contorno da folha. Então,
Você pode escolher fazer 1 centímetro, um dedinho de margem ou o tamanho da régua mesmo. Aqui eu vou escolher fazer o tamanho desta régua. Então vamos lá. Vamos colocar a régua assim próximo do cantinho da folha e vou desenhar em volta. A mesma coisa do outro lado. E agora do outro lado. Fazendo assim nos 4 lados. Prontinho. Olhem só como ficou. Fiz uma margem. Agora, vamos pintar aqui na parte de dentro com giz de cera, de forma bem colorida. Não precisa ser muito certinho, mas o ideal é que fique bem colorido. Olhem lá, pinte bem colorido, bem bonito. Não precisa ficar certinho, mas precisa ficar tudo colorido e bem preenchido. Olhem só como eu estou fazendo aqui. Olhem como está ficando. Você pode usar as cores que você quiser, o lado que você achar melhor. Olha esse outro que eu fiz. Percebe que legal? Depois desse espaço todo colorido, nós vamos pintar de preto com a tinta guache por cima do nosso colorido. Então pegue a tinta guache preta, o pincel e vamos pintar por cima do desenho. Olhem só. Façam aí. Vai ficar muito legal essa pintura. Eu tenho uma certeza que vocês irão gostar. O ideal é que você pinte uma camada e aí, se não ficar totalmente preto, ainda der para ver o fundo, você deixa secar e quando estiver seco, você pinta por cima novamente para que fique assim, ó, bem pretinho, tá vendo? E agora nós vamos pegar ou um palito de churrasco, um lápis e vamos desenhar aqui. Pode ser alguma figura ou algo mais abstrato, como formas. E como mágica vai aparecer o nosso colorido que estava lá embaixo, que a gente pintou, lembra? Então olhem só. Tchan, 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 tchan. Que bonito que vai ficar. Meu coração para vocês. Olhem aqui. Nesta outra folha, percebam que eu fiz colorido e aqui nesta parte eu pintei de preto. Podia ter pintado todo de preto, mas eu escolhi mostrar para vocês como estava a parte de baixo assim, ó. Agora vamos fazer um desenho para ver? Olhem só! Perceberam a mágica? Que vai aparecendo o colorido. Acharam interessante? Legal, né? Eu
vou convidar o meu filho para pintar comigo. E ele vai pintar, desenhar e descobrir as tintas que estão embaixo. Espero que vocês aí façam. Oi galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje aqui no Você Sabia Saúde nós vamos falar sobre um amigo, o cão, o melhor amigo do homem. E a gente vai falar também dos problemas trazidos quando somos mordidos por ele. Bom, você sabia de todas as mordidas causadas por cães, as maiores vítimas são as crianças? É exatamente isso. As crianças entre 5 e 9 anos são as mais afetadas. Antigamente, a maior complicação ocasionada pela mordida de um cão era o risco de contaminação pelo vírus da raiva. Mas, devido às grandes campanhas de vacinação dos animais, a raiva é hoje, atualmente, uma doença muito rara. Bom, né? Mas o grande problema, então, da mordida hoje em dia é a infecção da nossa pele. Dependendo da raça do cão, as mordidas podem causar 3 tipos de lesões. A perfuração da pele, a dilaceração, que é uma lesão mais profunda, ou ainda o esmagamento. E você sabia que a boca dos cães possui mais de 60 tipos de bactérias diferentes e muitas delas são capazes de provocar infecções em nós, seres humanos. E para acontecer a infecção, as bactérias precisam passar pela barreira protetora da pele. Quando a infecção se instala, os sintomas eles podem aparecer após 24 horas. Vermelhidão e calor no local da ferida, inchaço e pode também acontecer de ser secreção, de pus e até febre. E o que a gente faz então em casos de mordidas de cães? O primeiro passo após uma mordida de cachorro é limpar vigorosamente a área ferida com água e sabão por pelo menos 5 minutos. Se houver sangramento, o local deve ser comprimido até parar de sangrar e procure imediatamente uma unidade básica de saúde, a UBS, para realizar o primeiro atendimento. Bom, agora nós vamos falar sobre a prevenção, Como que a gente faz para evitar os acidentes com os animais domésticos? Bom, primeiro precisa ensinar as crianças a não provocarem os cães e não brincarem com cães que elas não conhecem. E também, em casos de dúvidas sobre a contaminação com o vírus da raiva, tem que manter o animal sob observação por 10 dias. E se o animal apresentar sintomas da raiva, fugir ou morrer, deve-se providenciar imediatamente o tratamento antirrábico da vítima. Temos também que vacinar todos os animais domésticos anualmente. Então, não se esqueça que o cão realmente é um grande amigo do ser humano, mas a gente precisa aprender a conviver com esses nossos amiguinhos de forma responsável e segura. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau! Olá, crianças! Olá, famílias! Eu sou a professora Lelis. E eu sou a professora Camila. Nós somos do Instituto Santa Rosália do Maternal. Na atividade de hoje, nós vamos fazer uma pescaria com materiais recicláveis. Nós vamos precisar de caixa de ovo, Papel cartão. Se não tiver papel cartão, pode ser um papelão mais fininho, tá? vamos precisar de tesoura, Estilete, lembrando que isso aí é para ser utilizado por um adulto responsável. vamos precisar de lápis, Clips, canetinhas e lã.
ser linha, pode ser cordão, barbante, o que a pessoa tiver em casa. Para iniciar, nós vamos desenhar um peixinho simples, do jeito que vocês souberem desenhar. Desenhar e cortar. Cortou, você vai vir com a canetinha, aí você vai fazer o olhinho, uma boquinha, as escamas do peixe, para ficar bem bonitinho, tá? Lembrando de fazer um furinho aqui em cima, porque é onde vai entrar o nosso anzol na hora da pescaria. Na caixa de ouro, você vai utilizar o estilete e vai cortar aqui. Para encaixar o peixinho. Os cortes são pequenos, só onde fecha os peixinhos. Vou fazer um para vocês verem. Pegar, vou abrir o estilete e fazer um pequeno corte. Aí a gente encaixa os peixinhos como esse. Depois de pronto, a gente já pode começar. Aí você vai pegar a lã. A gente pegou o clipe e deu um nozinho aqui na pontinha para segurar a lã. Aí a gente abriu o clipe para ficar com essa abertura. Um anzol. Vamos lá, Lelis. Agora eu vou começar a minha pescaria. Pesquei meu primeiro peixe. Vamos lá, Camila. Paciência, hein, gente? É difícil mesmo. Vocês podem fazer em pé. A gente fez sentada, mas vocês podem pescar em pé. Fica mais fácil. Tá bom? Então, Espero que tenham gostado. Tchau! Olá, crianças, tudo bem? Aqui é a professora Simone e hoje eu vim trazer uma brincadeira rítmica. Você vai precisar prestar muita atenção porque nós vamos tirar som de tampinhas, mas tem que ser no mesmo ritmo. Vamos lá? Eu vou mostrar o código para vocês. E nelas, cada estrelinha dessa que eu coloquei aqui, que vocês podem adaptar com outro material, tem uma ou duas bolinhas, ok? Vou fazer primeiro com uma fileira, ó. Aqui são duas. Agora com a outra. Agora, o desafio é fazer com as duas, mantendo o ritmo das tampinhas. Vamos tentar? Consegui! Agora é com vocês. Não desistam se não conseguir de primeira, tá bom? Tchau! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana? Então fiquem firmes aí que nós ainda temos algumas coisas para compartilhar com vocês, algumas histórias para contar, tá bom? Essa semana vamos passear pela música e será que nós teremos mais escolas compartilhando essas histórias aqui conosco? Isso é o que vocês vão descobrir ao longo da nossa semana. A semana passada tivemos contribuições lindíssimas. A minha gratidão a todas as escolas pela parceria, pela participação. Enriqueceram muito os nossos desafios, com toda certeza. E eu acho que teremos mais algumas coisinhas do mesmo jeito por aqui para vocês matarem um pouquinho a saudade, tá bom? Agora, antes de começarmos, é importante que vocês registrem o pedacinho da sua história essa semana. Primeira semana, você falou sobre você e fez o seu autorretrato.
Segunda semana, o seu local de vivência, onde você mora, como é esse lugar. Depois, vocês falaram na terceira semana sobre suas preferências musicais, que é o que nós vamos conversar aqui, que vocês vão descobrir outras histórias nessa semana. E agora, a Pro quer que vocês escrevam um pedacinho contando sobre o que vocês gostam de ler. Tem algum autor que vocês gostam muito? Alguma literatura específica? Tem alguma história que é a sua história preferida? Qual é? Quem contou essa história para você? Você gosta de escrever? Então registrem um pedacinho falando um pouquinho de tudo isso aí para nós. Acessem o formulário, façam o preenchimento. Lembrando que as semanas anteriores ainda não estão fechadas. Então, se você ainda quer participar, você tem a oportunidade de fazer o seu registro e participar dessa produção. Agora sim, podem anotar o tema e a data de hoje. Hoje nós vamos contar a história de Chiquinha Gonzaga. Quem já ouviu falar? Eu tenho certeza que muitas crianças levantaram a mão porque é o nome de uma escola aqui da nossa rede. E é claro que nós trouxemos alguém muito especial para compartilhar um pouquinho da história de Chiquinha Gonzaga conosco. Hoje nós vamos falar de uma mulher muito importante. Ela é um dos nomes mais importantes da história da música brasileira. A Pro vai dar uma dica. Qual é o nome de nossa escola? Sim, Chiquinha Gonzaga. Ela foi compositora, instrumentista e maestrina. Vocês sabem o que ela tocava? Ela tocava piano. E compôs diversas músicas, e uma delas vocês conhecem muito bem, a Marchinha de Carnaval ou Abre Alas. Vou abrir alas, eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença pra... Ai, que legal! Fizeram uma viagem até a escola e mataram um pouquinho a saudade. Então, Chiquinha Gonzaga, ela tem uma representatividade para a música brasileira que é muito importante, é muito grande. E ela aprendeu muitas coisas investigando, descobrindo sozinha, viu? Então, parte da nossa proposta de hoje tem relação com essa história e com essa curiosidade de descobrir ritmos, sons e tantas coisas diferentes movidas aí pela música. Para isso, eu trouxe uma proposta aqui que nós vamos te demonstrar como montar e depois do nosso encontro fará parte do nosso desafio. Você vai poder criar e descobrir coisas bem legais aí da sua casa. Então, vem comigo que eu vou chamar o meu ajudante, que já virou conhecido de vocês, para compartilhar essas ideias. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Léo e eu vim ajudar minha mãe a fazer essa aula. A gente botou diferentes quantidades de água nos copos e pintamos para ficar melhor para vocês. E agora eu vou bater com esse tipo de canudinho aqui, com um negocinho aqui, e vocês vão escutar os sons, tá? Façam aí na casa de vocês também. Agora eu vou fazer de novo, tá? Tanto faz esse lado ou com essa partezinha aqui. Eu vou fazer de novo com esse lado porque é um pouquinho mais fácil, ó. Só que agora eu vou começar daqui. É isso. Façam aí na casa de vocês e descubram muitos outros sons. Tchau! Pronto! Agora que eu e o Léo já mostramos para vocês como
criar diferentes sons usando copos aí de maneira bem simples. Essa é a primeira parte do nosso desafio. A segunda parte, eu te convido a construir um instrumento musical. É hora de fazer barulho, hein? Esses instrumentos, a nossa proposta é que vocês façam a construção com material de sucata, reutilizando o que vocês têm em casa, assim como nós fizemos robôs, objetos espaciais. A proposta é criar e se divertir. Então vocês podem pensar em um chocalho, vocês podem pensar em um batuque, vocês escolhem. Analisem o material que vocês têm aí, reaproveitando tudo, sem desperdiçar outros recursos, tá bom? Essa preocupação é sempre muito importante e a partir disso, confeccione o seu instrumento musical, tá bom? Então essa já é a minha síntese para vocês. Primeiro, fazer a atividade com os copos coloridos aí, com diferentes quantidades de água, para testar sons que eles produzem, né, de maneira diferente, e construir um instrumento musical a partir de sucata, usando a sua criatividade e imaginação. Quero só ver o que vocês vão aprontar com esses barulhos por aí, viu? Amanhã a Pro te espera para mais música. Tchau, tchau! E aí, galera da EJA? Semana passada aprendemos bastante sobre a Terra. Agora, vamos entender melhor como são os seus movimentos. Preparados? Ótima aula! Movimentos da Terra, rotação e translação. Você lembra sobre eles? Eu sou a professora Rafaela Lima e essa é a nossa aula de hoje. Vamos relembrar isso aí? Quando eu falo de rotação, estou falando do movimento da Terra ao redor do seu próprio eixo. Eixo esse que, repare, é um eixo inclinado a 23 graus, 23 e pouquinho. Isso faz diferença? Faz diferença. Por que nós fizemos esse movimento de rotação? Repare aqui no nosso esquema, esse movimento ele tem um sentido, ele vai ocorrer no que a gente chama de sentido anti-horário. Ele vai ocorrer de oeste para leste. Então é assim que essa Terra está girando. Por que você não sente essa Terra girando? Nós estamos no interior, estamos no interior, é ótimo. Estamos na sua superfície, girando com ela. Logo, quando você está dentro de um avião ou dentro de um carro, numa alta velocidade, você não tem a sensação corporal dessa velocidade. Então a Terra está girando numa velocidade muito alta, muito alta, muito alta. 1.660 e pouco, alguns lugares em torno de 1.460 quilômetros. Fala, gente, é muita coisa. E os alunos se perguntam, e se parar? Se parar, deu ruim. Se você está num carro, numa velocidade de 100 km por hora, se esse carro freia com tudo, o que acontece com você? Você não é lançado bruscamente para fora? Imagina se a Terra para nessa velocidadezinha dela. Acabou tudo. Tudo perderia seu eixo, seria lançado longe. Aí você está vendo aqui legal, então essa Terra ela está girando no sentido oeste para leste. E essa duração? Essa duração ela vai ser de 24 horas, sempre uns quebradinhos, porém a gente sempre vai trabalhar com os números redondos, essas 24 horas. Vale lembrar que não é só a Terra que gira, os outros planetas também giram ao redor do seu próprio eixo. E até a Lua também gira ao redor do seu próprio eixo. Vai lá na aula de Lua para você ver. Que vantagem, o que traz para a gente a questão da rotação? A rotação, ela permite as diferenças entre dias e noites. E esse dia, a duração desse dia ou a duração dessa noite, ela vai variar. Não só devido à rotação, mas também devido a esse eixo inclinado da Terra. E, além disso, também devido ao nosso outro movimento de translação. O movimento de translação é quando essa Terra, ainda girando no seu próprio eixo, ela vai girando também com uma elipse. Fala girar, parece que é um círculo, né? É uma órbita, é um caminho elíptico. Repare, não é um círculo. Como é algo elíptico, em alguns pontos a distância entre o Sol e a Terra é maior, em alguns pontos
a distância entre esse Sol e essa Terra, ele é maior, ele é menor. Então, o movimento da translação, essa órbita é o caminho que o astro faz, ela vai ser elíptica. Por exemplo, aqui nosso planeta Terra, ó, o Brasil está aqui, estamos aqui de frente, esse eixo inclinado. Repare que a incidência solar ela vai ser maior aqui no hemisfério sul. Então, não é só o fato de circular ao redor da Terra, mas também a inclinação da Terra. Aí a gente fala, se há uma maior incidência solar, eu tenho verão. Se eu tenho uma menor incidência solar, menores temperaturas numa região, então, no Brasil, dezembro, verão, e em junho, inverno. No hemisfério norte, enquanto em dezembro o sul está em verão, o hemisfério norte está em inverno. E assim vai trocando. A porção superior do planeta, ela está numa estação, a porção inferior, ela está numa outra estação. Isso se deve então ao movimento de translação, à inclinação da Terra. E aí você fala, tá, mas e a questão do dia? O dia no verão, ele não é mais longo? Não é um dia que dura mais horas? Fato, verdade, justamente pela inclinação e a duração da exposição ao Sol devido a esse ângulo aí. Tranquilo? Se tá, entendi então que isso é muito importante. O eixo de inclinação da Terra é muito importante para o clima na Terra, é muito importante para as estações do ano. E a questão do ano bissexto? A cada 4 anos, nós temos um dia a mais. Lembra disso? Um dia a mais, que a gente coloca aí no dia 29 de fevereiro. Por que esse um dia a mais? Esse caminho, essa órbita do planeta ao redor do Sol, ele não dura 365 dias e 6 horas? Então, esse ano tem 6 horas, ano que vem tem mais 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas, cheguei então em 24, eu tenho um dia a mais. Então, levou ali um cumulativo, tenho então esse mais um dia, um ano de 366 dias para completar aí esse caminho. Tranquilo? E eu quero comentar com você também que a questão do fuso horário. Você já percebeu? Tem algum parente, algum amigo em outro país, ou às vezes está acompanhando um jogo, você fala, gente, que curioso, né? Aqui são 3 e lá são 2 horas a mais, 4 horas a mais. Por que essa diferença? Né? Aqui já está noite, lá ainda está sol. Às vezes até que mesmo no Brasil há uma diferença de fuso horário, 1 horinha de diferença. Por que isso vai acontecer? Justamente pela inclinação do eixo da Terra e o movimento de rotação. Então você imagina que enquanto os raios solares já chegou ali, ainda falta mais um pouco para chegar no outro, mais um pouco para chegar no outro, mais um pouco para chegar no outro. Então, dependendo da inclinação, dependendo do ângulo, da posição que a gente está em relação ao Sol, e se é dia, se é noite, a posição que a gente está em relação à nossa rotação, também vai haver uma diferença do fuso horário. Então, o fuso horário é a diferença de horário entre as localidades, devido à chegada do Sol, à incidência do Sol nesse local. Ok? Tranquilo? Revisando então, rotação, movimento ao redor do próprio eixo, translação, movimento ao redor do Sol, 365 dias, nos garantindo aí, depois de 4 anos, o ano bissexto com um dia a mais. Tranquilo? Fechamos então essa é a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho! O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem torso de seda, tem. Tem brinco de ouro, tem. Corrente de ouro, tem. Tem pano da costa, tem. Tem bata rendada, tem. Pulseira de ouro, tem.
Tem pano da costa, tem. Tem saia engomada, tem. Tem sandália enfeitada, tem. E tem graça como ninguém. Oi, meninas, meninos, todos vocês, tudo bem? Eu sou a Carmen Miranda, mas meu nome completo é esse aqui embaixo, olha só. É sim. Eu nasci há muito tempo atrás, em fevereiro de 1909. Isso mesmo, 1909, viu só? Há muito tempo atrás. Nasci em Portugal, sinal Portugal. Portugal. Você conhece Portugal? Conhece? Olha só. Então, quando eu tinha mais ou menos 1 ano de idade, isso mesmo, 1 ano de idade, minha família se mudou aqui pro Brasil. O Brasil você conhece, não é? O nosso país, a nossa terra, o Brasil. Nos mudamos para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Sinal Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Olha só. Minha mãe se chamava Maria. Ela teve 5 filhos. Meu pai se chamava José. Ele trabalhava como barbeiro. O tempo passou e eu cresci. E comecei a trabalhar, sabe do quê? Como atriz e também como cantora, participando de diversos filmes e programas de televisão, aqui do Brasil e dos Estados Unidos. Estados Unidos, sinal Estados Unidos. Pois bem, lá nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, sinal Califórnia, Califórnia, tem muitas ruas. E uma delas, mais exatamente, uma calçada de lá, por onde passam muitas pessoas, é conhecida como Calçada da Fama.
No chão, tem pisos onde são colocadas estrelas e o nome de pessoas. Essas pessoas são profissionais famosos do cinema, da música, cantores, onde tem uma estrela e o nome registrado. É como se fosse uma homenagem, um agradecimento a esses artistas. Por exemplo, eu mesma fui contemplada com uma homenagem dessas. Olha só. Frutas. Maçã. 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 Laranja. 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 Banana. 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 Melancia. 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 Abacaxi. 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 Bem, pessoal, o programa Libras em Casa acabou, chegou ao fim, mas não tem problema. Na próxima segunda a gente se encontra, ok? Um forte abraço e tchau! Bom, turminha, o nosso programa de hoje chegou ao fim, mas amanhã eu espero vocês com muito mais às 9 da manhã. Até amanhã. Tchau, tchau!